Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Queria convidar os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Isaías 40. Vamos estar lendo aí do versículo 29 ao 31. Enquanto os irmãos procuram, já queria aproveitar essa oportunidade para estar louvando a Deus, agradecer pela vida dos pastores aqui local, por ter aberto essa oportunidade para que possamos estar hoje aqui trazendo essa palavra. Agradecer também a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando esta noite e agradecer a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Amém? A palavra de Deus diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto vem nos falar sobre cansaço, sobre renovo, sobre renovação de forças, nos fala sobre águia, a renovação da águia, que a gente vai voar com asas como águia. E quando eu paro, irmãos, para analisar a águia, eu consigo ver que ela, da sua espécie, é a que tem maior longevidade, é a que vive mais. Porém, a águia, para viver o tanto que ela vive, ali em torno de 70 a 90 anos, ela, por volta de 40 anos, ela precisa passar por um processo muito doloroso, que é o processo da renovação. Talvez você tenha vindo aqui hoje cansado, fadigado, talvez na semana você tenha falado com Deus, assim como essa semana eu falei, conversei, eu orei e falei: Senhor, estou cansado, o fardo está pesado. Tem momentos que parece que nós não vamos dar conta de carregar esse fardo. Tão cansado nós estamos. Mas Deus, Ele vem falar em nossos corações. Ele vem nos renovar, assim como Ele renova a águia. Mas nós precisamos aprender, como a águia, passar por um processo de renovação, que muitas vezes não é fácil, é doloroso. A águia, quando chega ali por volta de seus 40 anos, ela tem duas alternativas. Uma, passar por esse processo doloroso e ser renovada. Outra é entregar a morte, deixar que a morte venha e leve ela. A maioria das águias, irmãos, ela escolhe o processo da renovação, mesmo sabendo que vai ser doloroso, ao qual ela tem que procurar um local bem alto, um monte alto, onde ela fica ali escondida, longe de seus predadores. E ali ela vai ficar em torno de 5 meses, passando por esse processo de renovação. A águia, quando ela chega ali aos 40 anos, o seu bico, que era reto, era firme, já está encurvado, já está flexível, ela já não consegue mais se alimentar direito. As suas garras, que eram bem firmes também, que ela conseguia agarrar suas presas e com firmeza, com força, já não está mais tão firme, já estão muito encurvadas, ela já não consegue pegar direito a sua presa. As asas dela, ao qual ela voava alto, ela voava e passava das tempestades, agora ela já não consegue voar mais tão alto, porque já estão pesadas, pois já se passaram 40 anos desde o dia que ela fez o seu primeiro voo. E aí a águia, ela escolhe esse lugar alto, onde ela vai ficar ali por volta de 5 meses. Ela inicia esse processo de renovação, ao qual ela começa a bater o seu bico sobre uma rocha, sobre uma pedra, e ela vai batendo esse bico, até que o bico quebra todo. Quando ele quebra todo, ela espera nascer um bico novo. Quando nasce um bico novo,
Com esse bico ela começa a arrancar cada uma de suas garras, que também é um processo doloroso, dói muito, mas ela sabe que precisa passar por isso. Quando nasce garras novas, com essa garra, com esse bico, ela vai arrancando cada uma de suas penas, até ficar sem nenhuma pena. E aí ela espera nascer todas as penas novas. Quando ela passa por todo esse processo, já se passaram 5 meses que ela está abrigada, que ela está guardada, passando por esse processo de renovação. Aí sim, após todo o processo, ela sai para fazer o voo da vitória. Ela sai para voar mais uma vez, em toda a sua plenitude, contemplando o céu lindo, azul, belo, um sol radiante que tem aguardando ela para ela fazer esse voo da vitória. Aí ela sai para viver por mais 40, 50, 60, quantos anos Deus permitir que ela vá voar, que ela vai viver. Ela sai para voar com toda a sua força. E assim ela vai alcançar lugares mais altos do que ela já tinha alcançado antes. Irmãos, muitas vezes na nossa vida também nós precisamos procurar um abrigo. Talvez esse abrigo seja o nosso quarto, seja ali um cantinho na nossa casa que nós temos, ao qual nós nos recolhemos, nos ajoelhamos, muitas vezes choramos. Mas Deus, Ele está conosco a cada momento, a cada instante, renovando a minha e a sua força. Talvez esse momento de renovo que nós precisamos passar de joelhos, entregando as nossas vidas para Deus, seja um dia, seja uma manhã, seja uma tarde, uma noite ou uma madrugada. Pode durar uma semana, pode durar 15 dias, pode durar um mês. Talvez dure um ano. E a gente chorando nos pés de Jesus. Mas quando nós entregamos todo o nosso fardo aos pés de Jesus, Jesus ele vai nos renovar, Jesus vai nos dar força. Jesus ele não coloca nada para mim, para você carregar, ao qual nós não damos conta de carregar. Ele só permite a gente passar por uma luta, até onde ele sabe que eu e você vai suportar. E isso vai servir de testemunho lá na frente, para que a gente consiga alcançar almas para o reino de Deus. Porque quando nós temos testemunhos, nós temos vitória. Não existe um campeão sem antes passar por uma luta. É muito lindo ver a história de Davi, quantas guerras ele venceu. Davi foi um vencedor, o maior herói na Bíblia, né? Que mais venceu guerras, mais venceu batalhas, mas para ele vencer ele teve que lutar. Muitas dessas batalhas não foram fáceis, foram dolorosas, foram suadas, foi cansativa, mas Deus deu vitória para Davi sempre no final da guerra. Talvez eu e você possamos estar desanimados hoje, achando que perdemos uma batalha, mas Deus fala essa noite: você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra, porque o Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso. O Deus que nós servimos é o Deus que vai nos dar a vitória e vai fazer a gente vencer todas as guerras que eu e você entrar para batalhar e para lutar em nome dele. Então, o que nós devemos fazer é somente nos curvarmos, dobrar os nossos joelhos, entregar as nossas vidas a Deus e sair todos os dias para batalhar, para lutar em nome de Jesus. Assim nós vamos ser vitoriosos, assim nós vamos ser vencedores, porque quando lutamos em nome de Jesus, nós conseguimos alcançar a vitória. Então, irmãos, toda vez que eu vou falar sobre essa passagem, eu me recordo, paro e reflito na minha própria vida, porque em torno de 18 anos atrás, eu não estava dentro da igreja, eu estava afastado dos caminhos de Jesus. Eu nasci na igreja, fui criado dentro da igreja, mas ali no final da minha adolescência, no início da mocidade, eu acabei me desviando, acabei me afastando dos pés de Jesus. Mas minha mãe e meu pai, eles foram para o quarto deles curvar o joelho. Enquanto eu estava lá no mundo, num bar, bebendo, usando droga, farreando, aprontando, meu pai e minha mãe estavam de joelho, dobrando os seus joelhos e pedindo para Deus me resgatar lá onde eu estava. E lá onde eu estava, o Espírito Santo de Deus me incomodava. Por várias vezes de madrugada eu saí e voltei para casa porque eu estava incomodado, eu estava inquieto e sabendo que ali onde eu estava não era o meu lugar. Eu estava no local errado, mas eu não tinha força para voltar para a igreja. E eu chegava em casa e minha mãe sempre perguntando onde eu estava,
Meu pai já ficava mais calado no canto dele. Quando minha mãe ia falar alguma coisa com ele, ele só mandava ela ficar quieta e deixar eu viver minha vida, mas ali ela sempre orando. E eu falo, irmãos, mães de joelho é resultado de filhos de pé. Se eu estou de pé hoje, é porque há 18 anos atrás minha mãe estava de joelho nas madrugadas orando pela minha vida e pedindo para Deus me resgatar. Talvez você que é mãe ou que é pai, talvez esteja também de joelho pedindo para Deus salvar o seu filho, talvez pedindo para Deus salvar o seu irmão, talvez pedindo para Deus salvar o seu pai. E eu venho falar, se você está de joelho, Deus está ouvindo cada uma das suas orações. Quando você está de madrugada, o Espírito Santo de Deus está ali do seu lado, escutando o seu clamor, escutando o teu choro, e Deus já está entrando naquela vida e trazendo ela de volta para a casa dele. Talvez você olhe e fale, Senhor, mas ele ainda não conheceu a sua palavra. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando no coração dele. Permaneça fiel, permaneça na casa de Deus e não pare de orar, não desista. Minha mãe, por alguns momentos, ela até falou com Deus, falou assim, eu já estou cansado, estou orando já há tanto tempo e ele não está voltando. E Deus falava com ela, somente ore, só entrega nas minhas mãos e deixa eu agir. Até o momento que ela entendeu que ela tinha que somente orar. E ela parou de me ligar nas madrugadas, ela parou de perguntar onde eu estava e o que eu estava fazendo. Porque filho nenhum vai falar para a mãe o que realmente está fazendo quando está fazendo coisa errada. E aí ela parou de perguntar. E eu cheguei um dia em casa e falei, mãe, você não me ligou essa madrugada, você não me mandou voltar para casa. Irmãos, eu podia já ter bebido 2 litros de uísque, podia já ter cheirado cocaína, ter feito tudo de errado naquela noite. Quando minha mãe me ligava, eu atendia o telefone, falava, oi mãe. Ela falava, volta para casa agora. Eu falava, estou indo. Desligava o celular, entrava no meu carro e ia. Tinha dia que eu não conseguia dirigir o carro. Eu virava para os policiais, amigos meus, e falava, me leva para casa, porque eu não estou conseguindo chegar em casa. Eu ia na viatura e eles iam dirigir meu carro. Eu chegava lá, eles colocavam na garagem, embora. No outro dia me ligava perguntando se estava tudo ok, tinha guardado o carro direito, eu falava, está tudo ok, valeu, obrigado, mais uma noite. E ali eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, por que você não me liga mais? Ela falou, eu estava orando e o Espírito Santo de Deus foi para me entregar nas mãos dele, deixar só ele agir agora. Então a partir de hoje eu não te ligo mais, você está nas mãos de Deus. Aí foi quando eu parei para refletir e falei, agora a coisa ficou séria. Porque quando era só minha mãe puxando minha orelha, tranquilo, puxão de orelha da mãe a gente suporta e sai e acaba fazendo tudo de novo, né? Mas quando é o Espírito Santo de Deus, aí não dá para brincar. Falei, agora eu tenho que parar de brincar, porque agora a coisa ficou séria. E eu achava, irmãos, que eu tinha muitos amigos lá no mundo. Porque onde eu chegava num bar, eu juntava 2, 3, 4 mesas, enchia. Eu falava, eu tenho vários amigos. E Deus falou comigo uma tarde. Falou que ia me mostrar que lá no mundo eu não tinha nenhum amigo. Que os amigos que eu tinha foram os amigos que eu fiz dentro da igreja. Irmãos, Deus permitiu que eu perdesse tudo. Eu perdi carro, eu perdi moto, perdi dinheiro. Um dia eu saí da minha clínica e indo para casa com sede, querendo tomar uma água. Na época a garrafinha de água era R$1. Eu não tinha R$1 no bolso para comprar uma água. E aí eu fui para cá da clínica onde eu trabalhava até a minha casa, orando, conversando com Deus e lembrando do que Deus tinha falado comigo. E ali passou várias pessoas que eu achava que eram meus amigos. Uns não buzinaram, outros olharam, quando eu olhei fingiram que não estava me vendo. Teve outros que buzinou, teve um que buzinou até falou, ei, quem te viu, quem te vê, hein? E continuou a vida deles. Não me ofereceram carona, não me ofereceram nada. E aí eu pude ver que eu não tinha nenhum amigo. Que todos que estavam na mesa de um bar comigo eram falsos amigos. Eles só queriam o dinheiro que eu tinha. Eles queriam o que eu conseguia bancar para eles. Mas a amizade de verdade eles não tinham. Eles não me queriam do lado deles. E quem veio me ligar? Quem veio estar comigo? Aqueles amigos que nasceram comigo lá na Assembleia de Deus, na classe das crianças, que nós passamos para a classe dos adolescentes, passamos para a classe da mocidade. Esses foram que estiveram do meu lado. Quando eles me ligavam, me chamando para ir numa pizzaria, eu falava, não, estou sem dinheiro, não tem como hoje não.
Eles falaram, vamos, a gente não está perguntando se você tem dinheiro, a gente está te chamando. Pode ir que a gente vai pagar para você. E ali eu fui uma vez, fui duas, fui três, e isso foi me ajudando a voltar para a igreja. Deus colocou um pastor para morar de frente à minha casa. E esse pastor, eu vi ele chegando, ao primeiro momento, o inimigo até quis colocar um sentimento ruim no meu coração. Eu vi ele chegando, eu falei, o cara folgado. E já fechei a cara para ele, nem cumprimentei ele. Depois eu descobri que ele era pastor, ele chamou meu irmão para ir na igreja. Meu irmão chegou conversando comigo e falou, Rafael, o nosso vizinho aí da frente é pastor, é uma bênção. Ele foi pregar no congresso de jovens e ele falou que a vontade dele é conversar com você, mas você tem a cara muito fechada, ele fica com medo de chegar em você. Eu falei, não, pode falar para ele, se ele me chamar para ir para a igreja, eu vou. Aí ele me convidou, no domingo eu estava na igreja. E ali Deus usou a vida dele. Eu voltei para a igreja, fui congregar com ele, meu irmão foi congregar com ele, meu pai e minha mãe. Em poucos meses, estava toda a família congregando junto novamente. Porque mesmo lá no mundo, quando Deus me fazia lembrar, recordar do tempo da igreja, eu falava, Senhor, eu quero voltar a congregar, mas eu quero meu pai, minha mãe, meu irmão, toda a família junto novamente. E quando eu chegava na igreja, que eu olhava para o lado, eu ia meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo congregando junto, eu começava a lembrar de cada uma das promessas de Deus. Eu começava a lembrar e falando assim, Senhor, mas por que o Senhor permitiu que eu me afastasse? Por que o Senhor permitiu isso, permitiu aquilo? E começava a questionar com Deus. Deus falou, eu permiti para que você tivesse testemunho para contar, para que você conseguisse alcançar pessoas que vão passar o que você está passando. E por muitas vezes, irmãos, quando eu estou ali com o meu motoclube, que a gente está evangelizando alguém na rua e a pessoa vem falar, mas eu não tenho jeito, não tenho salvação, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Aí eu paro, conto o meu testemunho e falo, tem salvação. Se Deus me salvou, Deus também pode te salvar. Lá na sede, recepcionando os irmãos que chegam, teve uma irmã que chegou e falou, olha irmão, hoje eu consegui trazer meu filho, mas esse aqui é complicado, esse aqui eu acho que tem salvação ou não. Eu falei, irmão, não tem. Só olha, se Deus me salvou, se Deus me resgatou, Deus vai salvar ele. Ela fala, mas ele bebe. Eu falei, irmã, eu bebia, eu cheirava, eu fumava, eu não fumava cigarro, fumava maconha. Cocaína, você perguntar quantas gramas eu cheirava por noite, eu não sei te falar quantas gramas eu cheirava, mas era bastante, era muito. Tinha dia que parecia que estava levando em cima da bandeja que a gente usava lá no bar. O dono do bar deixava as portas abertas, ele tinha acesso ao caixa, à cozinha, a tudo, ficava tudo por conta da gente. Garrafa de uísque, eu pegava quantas eu queria na prateleira. Eu nunca gastei um centavo com droga. Tudo o inimigo mandava. O inimigo ele manda pratos muito sujos e que ilude a gente. A gente acha que na hora ali está sendo bonzão, está fazendo certo, mas o que a gente está fazendo é muito errado. Ele só quer nos afundar para quando estivermos viciados, aí sim, ele chega tudo que nós temos. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou viciar em nada. O dia que eu falei que eu ia parar de beber, eu estava numa choperia sentado, já estava em abrir a terceira garrafa de uísque. Meus amigos riram e falaram, você está bêbado. A gente já está indo para a terceira garrafa e você está falando que vai parar de beber? Eu falei, pois essa aqui é a última. E se vocês falar muito, nem ela eu bebo. E amanhã eu já não bebo mais. Aí eles continuaram falando, eu parei de beber e fui embora. No outro dia eu já não voltei. Depois de 2 dias eu cheguei lá para cumprimentar eles, eles falaram, e aí, bebe? Eu falei, não vou beber. Eu falei, quer parar de beber? Nunca mais bebi. Tem quase 18 anos que eu parei de beber. Droga também eu virei e falei, eu não vou usar isso, eu nunca senti nada. Vocês falam que cheira, para passar o sono eu cheiro, deito, vou dormir, durmo normal. Vocês falam que está bêbado, cheira, acaba o álcool, eu cheiro, continuo bêbado. Então não vou mais usar isso não, isso não faz nada para mim. Fumar maconha também eu fumo, não dá nada, vocês falam da lombra, eu nunca fiquei lombrado, então não fumo mais não. E tudo que eu fazia de errado eu fui parando de fazer, e ainda quando eu estava ali, na roda de falsos amigos, cometendo coisas erradas. Quando eu falei que ia parar, parei. Mas tudo isso é para a honra e para a glória de Deus. Eu tive força para parar porque minha mãe estava de joelho com meu pai, orando, pedindo para Deus me salvar. Eu nunca consegui viciar em nada porque minha mãe e meu pai estavam de joelho, orando, entregando as minhas vidas, a minha vida nas mãos de Deus. Por isso eu nunca consegui viciar em nada. Por isso eu tive forças para parar quando falei que ia parar. Então somente ora.
Se você está passando por uma luta, não importa o tamanho dessa luta, ore, entrega nas mãos de Deus e tudo Ele fará. Deus, Ele escuta a oração. Deus, Ele gosta que eu e você peça coisas para Ele. Qual pai não gosta de dar um presente para o filho? Eu que sou pai, eu gosto de presentear meus filhos. Quando meus filhos vêm me pedir algo e eu consigo dar para eles, eu sinto gratidão, eu sinto alegria no meu coração. E eu creio que você que é pai, você que é mãe, também é da mesma forma. Quando o filho de vocês pede algo e vocês conseguem dar, vocês também se alegram. Quando vocês veem o filho de vocês conquistando algumas bênçãos, conquistando vitórias, vocês se alegram. E assim é Deus comigo e com você. Deus, Ele é o Pai que se alegra com as nossas vitórias, que se alegra quando eu e você conseguimos alcançar algo que é bênção para o reino dele. Então, peça, ore, curve o seu joelho, peça para Deus que Ele vai fazer. Muitas vezes a gente vê uma criança orando, uma criança pedindo algo, e a gente até acha engraçado, mas a fé da criança, ela está pedindo com toda a fé. Irmãos, quando eu tinha 9 anos de idade, eu curvei os meus joelhos e eu pedi para Deus uma casa. Eu pedi para Deus uma casa, qual eu passei na frente com meu pai, eu falei, olha pai, que casa bonita, compra essa casa para a gente. Meu pai olhou para mim e falou assim, essa casa nem está à venda, e mesmo se tivesse, não é para o nosso bico. Aí eu fiquei um pouco triste, ele olhou para mim, me viu triste e falou assim, Deus não escuta suas orações? Ora, pede a casa para Deus, vai que Deus te dá. Eu fui orar, fiquei orando, até ele me deixar na escola. Ele me deixou na escola, comecei a brincar com meus colegas e esqueci a casa. Quando meu pai foi me buscar às 6 horas da tarde, ele falou, Rafael, vamos ali, porque sua mãe estava lanchando e um rapaz chegou e falou que estava vendendo uma casa. A gente viu a casa dele, não gostou. Ele falou que o cunhado dele tinha uma casa para vender também, que se a gente comprasse a do cunhado, o cunhado comprava a dele. E está dando certo o negócio. Ele está aceitando o dinheiro que a gente tem e o que está faltando ele ainda está parcelando para a gente pagar do jeito que quiser, do jeito que pode. Quando chegou na frente da casa, eu parei, olhei para o muro e falei, pai, o senhor falou que a casa nem estava à venda e nem era para o nosso bico, por que o senhor me trouxe aqui agora? Se o senhor falou hoje, meio-dia, que a casa não era para o nosso bico, agora o senhor está aqui na casa, falando que está comprando, o senhor está de brincadeira comigo. Aí ele olhou e falou, você orou? Eu falei, orei, pai. Ele falou, então Deus já ouviu sua oração. Em uma tarde, Deus ouviu sua oração e Deus está abrindo as portas. Quando eu entrei e comecei a olhar a casa, eu já me alegrei. E o dono da casa realmente facilitou. Da maneira que meu pai falou que conseguia pagar, ele fez para meu pai. Meu pai comprou a casa. Ali eu já estava alegre, feliz, porque se meu pai deu a casa, se Deus deu a casa para meu pai, tinha dado a casa para mim também. Já contava esse testemunho quando era criança. Fui crescendo, os anos foi passando. Me casei. Quando eu casei, passou 1 ano e meio mais ou menos. Meu sogro veio abençoar a minha vida e a vida da minha esposa. Ele tinha uma fazenda em Lusiânia, ao qual ele decidiu vender essa fazenda. Antes de vender, ele fracionou e deu um pedaço de terra para a gente. Aí a gente, empolgado com essa terra, falou, vamos construir. Quando a gente estava pensando em construir lá na fazenda, a gente teve a ideia de vender e comprar uma casa. A gente falou, vamos falar com meu sogro. Quando a gente foi falar com ele, ele falou, é de Deus, vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer é vender, comprar uma casa, vocês saírem do aluguel. Vendemos, estávamos procurando uma casa. Toda casa que a gente via não dava certo. Um dia a gente levou meu pai e minha mãe para ver uma casa. Meu pai vira para mim e para minha esposa e fala, por que vocês não compram a minha casa? Eu falo, pai, sua casa é muito cara. Sua casa é o dobro do dinheiro que eu tenho. Eu não consigo comprar. Aí ele virou e falou, e se eu fizer a metade do preço para vocês? Porque eu tenho que te dar algo. Eu dei um apartamento para o seu irmão, então o valor do apartamento é a metade da casa. Você me paga só a outra metade. Eu falei, pai, como é que eu te pago a metade da casa se eu fiz um empréstimo no nome do senhor e esse empréstimo eu estou devendo 90 mil reais? Então eu tenho que comprar algo para fazer renda para pagar esse empréstimo, porque a situação financeira do país não está boa, eu estou passando por um aperto, lá na clínica está difícil entrar dinheiro e eu tenho que complementar a renda para conseguir pagar esse empréstimo que eu fiz no nome do senhor. Aí ele virou para mim e falou, e se eu assumir esse empréstimo a partir de hoje? Está quitado, você não me deve mais nada, você me dá só a metade da casa, eu assumo o empréstimo, vocês vão para dentro da casa. Eu falei, amém, é de Deus. Fui orar com minha esposa.
Ela virou e falou, tá bom, a gente compra a casa do seu pai e a gente muda para lá, mas tem que reformar a casa. Eu falei assim, agora me apertou, porque sobrou 10 mil, como é que eu reformo uma casa com 10 mil reais? Aí eu fui orar, e eu fiz um propósito com Deus. Se fosse de Deus para reformar, que eu falei que eu ia trocar só uma janela, e era uma janela e uma porta, não é? Era uma janela e uma porta. Não, janela e pintar a casa, eu não ia fazer mais nada do que isso. Aí ela falou, não, chama o pedreiro, faz orçamento, como você sonhou, você não conta que você era criança, você orava, você pedia para Deus a casa assim, assim, assim. Eu falei, tá bom, faz orçamento, mas a churrasqueira eu não vou colocar não. Ela falou, coloca a churrasqueira, coloca do jeito que você pediu para Deus. Aí eu falei, tá bom, então eu fazer. Aí fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, se vir um pedreiro aqui e me cobrar 10 mil de mão de obra, aí eu reformo a casa. Se ele cobrar mais que 10 mil, aí eu não reformo. Chegou o primeiro pedreiro, cobrou 25, foi 27. Chegou o segundo, cobrou 45. Aí eu falei, não é de Deus, eu vou reformar a casa, vou só trocar a janela e pintar. E quando vamos fazer o orçamento com o terceiro. Até então, todo mundo que indicou para a gente esse terceiro pedreiro falou que ele era o melhor. Eu falei, se ele é o melhor, ele é o que vai cobrar mais caro, então não vou reformar a casa. Ele chegou, olhou, mediu, e os outros eu não tinha colocado a churrasqueira, a área de lazer igual eu queria. Esse terceiro a gente colocou, incluiu a área de lazer também. Ele olhou para mim e falou assim, eu faço 14 mil. Quando ele falou 14 mil, eu falei, 14 não é 10? Então não vou reformar. Pensando comigo, não falei para ele. Minha esposa vira para ele e fala, e se for pagar à vista? Quanto é que você faz? Aí ele pegou e falou, faço 10.500. Falei, 10.500 não é 10? Também não faço. Aí fiquei só olhando e rindo, né? Achando bom que não ia precisar gastar os 10 mil. Aí ele baixou a cabeça, virou e falou, isso era um domingo. Ele falou, amanhã vocês conseguem me dar 4 mil? Aí eu falei, consigo. Ele falou, então eu faço por 10. Aí eu falei, agora o senhor me arrochou, agora eu tenho que reformar. Fechei com ele. Falei, tá fechado, pode vir começar amanhã. Saí, acordei, ele chegou, fui para a faculdade. Quando eu volto da faculdade, a casa estava toda quebrada. Estava só o esqueleto da casa. Ele quebrou tudo, as janelas, as portas, tudo que a gente tinha falado que era para tirar, ele tirou. O piso era de madeira, ele já tinha arrancado o piso todo. Aí eu olhei e falei, sim, e agora? O dinheiro agora para comprar o material, a mão de obra eu tenho. E aí a gente foi na Leroy, compramos o piso, parcelamos no cartão. Falei, agora eu tenho só o piso, né? Mas a casa não reforma só com piso. Quando eu estou lá em casa conversando com os pedreiros, uma cliente me liga, Rafael, eu queria fechar um pacote com você. Eu falei, tá bom, eu fecho, só que agora eu não estou tendo muito tempo para fazer, que eu estou reformando minha casa. Ela falou, não, eu só quero pagar, fechar o pacote. Depois a gente faz. A primeira cliente mandou um dinheiro, depois liga outra, paga outro pacote, outra cliente paga outro. Minha esposa chega em casa à noite e fala, Rafael, ela é advogada, ela fala, Rafael, eu recebi uma causa no valor de 40 mil reais, a empresa vai pagar em 4 parcelas, então eu vou receber 4 parcelas de 10. Falei, amém, 10 mil a gente já consegue pagar todos os nossos gastos, água, luz, telefone, tudo que a gente deve num mês, e o dinheiro que foi entrando para mim na clínica, eu consegui injetar tudo na reforma. Irmãos, Deus foi abrindo portas. Todo o material a gente comprou e pagou à vista. O único que eu parcelei foi o piso. O restante, todo o material a gente informou. Tinha dia que as pessoas chegavam lá em casa e tinha 17 profissionais, entre serralheiro, pedreiro, servente, pintor. Tinha dia que tinha 17 pessoas trabalhando. Teve um irmão que eu contratei, que eu encontrei no Pedregal, ele desempregado, falando que estava passando fome. Eu contratei ele só para ele ficar varrendo o piso. E ele chegava em mim e falava, irmão Rafael, é uma benção trabalhar aqui para você. Eu estou orando todo dia para Deus não deixar essa obra acabar. Eu falava, irmão, você continua orando assim, eu vou te mandar embora. Ora para terminar logo, para Deus abrir a porta, para mim ter outra obra, depois mais outra, e você vai trabalhar comigo. Mas não fica orando para não acabar, não, que a obra já tem 3 meses. E ali Deus foi abrindo as portas, irmãos. O cara que passava na rua vendendo picolé, também estava feliz da vida e pedindo para Deus para sempre abençoar minha vida, para que toda vez que eu estivesse fazendo uma obra, ele passasse na minha rua. Porque todo dia eu comprava o carrinho de picolé dele inteiro. Eu já falava com ele, amanhã você passa, vem com o carrinho cheio. O máximo de picolé que você conseguir, você deixa aqui, no final do dia você vem só para receber o dinheiro e levar o carrinho embora. Os pedreiros, os trabalhadores passavam o dia chupando picolé. Ele deixava um carrinho lá em casa e já pegava outro e saía para vender na cidade. De noite ele ia buscar. Onde eu almoçava, eu levava os pedreiros para almoçar comigo. E Deus foi abrindo portas. Então, irmãos, uma oração que eu fiz com 9 anos de idade.
Deus ouviu. E quando eu estava ali com meus 25, em torno de 25, 26 anos, né, que a gente comprou a casa, Deus veio e me deu a casa. Primeiro ele deu para os meus pais, depois dos meus pais passou para mim. Quando eu tinha 7 anos de idade, foi quando eu vi minha esposa também a primeira vez. Eu olhei para ela e falei que eu ia casar com ela. No dia ela riu, ficou, ainda me chamou de menina assanhado, falou que eu era assanhado. E eu olhei e falei, você vai casar comigo. E os anos foi se passando, a gente nunca mais se viu. Ela era amiga da minha tia, mas a gente nunca mais se viu. Depois de grande, a gente se encontra na igreja, o qual o pastor me ligou, porque tinha um rapaz lá abençoado dando trabalho na igreja. Aí eu ainda estava um pouco afastado, num pé na igreja nessa época. O pastor me liga e fala, Rafael, tem um irmão dando trabalho aqui, a gente acha que ele vai roubar a igreja. Eu falei, pastor, pode deixar que eu estou chegando aí. Fui lá colocar esse rapaz para fora do culto. Vi ela lá na porta da igreja. Só dei a paz do Senhor, mas a imagem dela não saiu mais da minha cabeça. Depois, uma outra pessoa chega lá, um congresso, querendo roubar a tesouraria. O pessoal me liga de novo, fala, tem um pessoal aqui querendo roubar a tesouraria. Falei, estou chegando aí. Fui lá na igreja também para resolver o problema. Vejo ela a segunda vez. Ela me chama para ir para o congresso de adolescentes, que ela era presidente dos adolescentes na época, não deu certo de ir para esse congresso. Depois disso, ela foi indo embora para Rondônia. E eu olhei e falei, Senhor, estava orando, mas o Senhor mandou ela lá para Rondônia, né? Então, porque não era ela. Então, estou nas tuas mãos, o Senhor manda uma mulher que eu estou querendo casar, porque eu é só casando que eu vou conseguir ajeitar realmente minha vida por completo. E ali passa um ano, ela volta para Brasília. Quando ela volta para Brasília, ela está conversando com minha tia, e minha tia vira para ela e fala assim, por que você não namora com o Rafael? Vocês dois têm o mesmo gosto, vocês gostam de fazenda, gostam de cavalo, gostam... Olha para ele só anda de botina, a botina é tudo suja, ele gosta de cavalo. Aí ela fala, não, ele é muito bruto, ele passa, só me dá a paz do Senhor, ele nem conversa comigo. E bem na hora eu subi na rampa da igreja, porque tinha outro abençoado dando trabalho na igreja. O pastor me ligou de novo. Quando eu estou subindo a rampa, ela e minha tia descendo, eu só passei por ela e falei, paz do Senhor, e passei correndo. Aí ela, tá vendo como é que ele é? Ela foi e me mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem perguntando se eu sabia onde ela morava. Eu falei que sim. Na verdade, eu já estava na porta da casa dela, mas eu quis dar um de difícil. Falei que só depois de meia hora que eu ia chegar na casa dela, que eu tinha um outro compromisso. Fiquei meia hora parado. Ela lá da janela de segundo andar me olhando lá embaixo, eu lá embaixo olhando para casa. Deu meia hora, bati no portão, falei, cheguei. A gente saiu, depois desse dia, o namoro só foi aumentando, noivamos, casamos, hoje temos 2 filhos, esse ano completamos 12 anos de casado. Então Deus ouviu uma oração com 7 anos, Deus ouviu uma oração com 9, Deus passou em torno de 2, 3 anos ouvindo a oração dos meus pais para me salvar, para me renovar. E graças a Deus, hoje eu estou na casa de Deus. Hoje eu saio para pregar a palavra de Deus. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, não se esqueça dessa promessa, porque Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer na sua vida. Talvez você tenha passado uma semana cansativa, mas Deus fala que hoje Ele traz um renovo, hoje Ele traz um consolo para o seu coração. Talvez você está cansado de tanto orar, pedir para Deus abrir uma porta de emprego. Deus abre porta de emprego. Talvez você esteja olhando e falando, Senhor, mas o meu financeiro, eu não estou aguentando mais, é tanta conta, eu não estou vendo o dinheiro entrar, não está dando para pagar as contas. Isso é só um momento, é só uma provação, Deus só está te provando, Deus só está te ensinando. Porque quando chegar um muito na sua vida, você não vai jogar fora, como foi na minha vida. Porque quando chegou na hora errada, na hora que eu não estava preparado, eu joguei fora. Deus me fez passar por uma situação muito complicada, irmãos. Ontem eu até contei um testemunho para uns amigos nossos. Teve um dia que eu saí para lanchar com meu filho, tomamos o café da manhã, quando terminamos ele virou e pediu uma bolinha, aquelas bolinhas de borracha que tem aquelas maquininhas que é R$1. E eu virei para ele tinha 2 anos de idade, falei, meu filho, eu não tenho dinheiro, não sobrou dinheiro para comprar bolinha. Mas hora que Deus dá bolinha, ele orou. A gente saiu, foi na clínica da minha tia. Quando chegou na clínica da minha tia, o João Rafael está com você? Eu falei, tá. Manda ele descer que eu tenho um presente para ele. Quando ele desceu, ela pegou uma bolinha e entregou na mão dele. Ela falou, comprei para o Ian, mas ele não veio, está aqui, é para o João Rafael.
ele também orou na hora, ele curvou as mãozinhas dele, curvou a cabeça e só falou: Jesus, me dá uma bolinha, amém. E Deus deu a bolinha no mesmo dia, em torno de 20 minutos depois que ele orou. Então, o mesmo Deus que dá a bolinha é o Deus que dá casa, é o Deus que dá carro. Hoje, os carros que eu tenho, eu orei, eu pedi para Deus, eu não gastei R$ 1 comprando carro. Deus deu carro, Deus deu moto, Deus me deu família. Hoje eu tenho moto, meu filho de 10 anos já tem a moto dele, tem Fusca, ele gosta de carro antigo, né? Minha esposa, o tanto que orou para me largar meus carros velhos, carro antigo, meu filho nasceu com o mesmo gosto que o meu. Um puxou ela, o outro me puxou. Meu filho mais velho também é doido com moto, doido com carro velho. Ele orava e pedia para Deus um Fusca. Deus foi lá e deu um Fusca para ele, com 10 anos de idade. Ele orou, pediu uma moto, no aniversário dele de 10 anos, Deus também deu uma moto para ele. Dia 28, se Deus abençoar, a gente vai conseguir trazer a moto dele também aqui no dia do Moto Encontro, ele vai estar aí, vocês vão conseguir ver. Então, Deus, ele ouve orações. Por muitas vezes, irmãos, eu e minha esposa estávamos em casa orando, pensativos, chorando, porque as contas chegavam e o dinheiro não vinha. Na clínica eu saía para trabalhar, passava o dia todo na clínica, não vinha cliente. Eu trabalhava nos fundos da clínica da minha tia, irmãos. O espaço que eu trabalhava era como daqui naquela parede, mais ou menos aqui assim, ó. Era um quadrado pequenininho, só cabia a maca para a paciente deitar, e aqui tinha uma mesinha só do outro lado, que eu ficava aqui, não tinha nem como o paciente sentar do outro lado, eu tinha que ficar sentado na maca, porque não tinha espaço. Só cabia a maca, minha mesa e uma máquina de laser. E eu falava: Senhor, o Senhor falou que ia me dar coisas grandes, que eu teria uma clínica grande, que eu ia olhar e eu não ia acreditar. E eu ainda estou aqui dentro desse espaço pequeno, e eu casei, e cadê o dinheiro, cadê as promessas? E eu ia orar, e ao mesmo tempo Deus falava comigo: agradeça, só agradeça. E aí eu parava de questionar a Deus e começava a agradecer. Deus usou a vida do meu irmão para me abençoar. Meu irmão teve que ampliar a clínica dele, a dele ele veio e me ofereceu. Quando ele veio me oferecer, eu até fiquei um pouco pensativo. Cheguei em casa, ele já tinha até ligado para minha esposa também, e minha esposa já chegou em mim e falou assim: Rafael, o Felipe te fez uma proposta, aceita. Não fala não fica pensativo com preço de aluguel, com as custas que vai ser maior, somente aceita. Aí eu liguei para ele e falei: eu quero a clínica, é minha. E tomei posse da clínica, irmãos. Hoje eu tenho uma clínica, irmãos, que a cadeira onde os pacientes deitam é mais cara do que meu carro. Eu não precisei pagar R$ 1 por essa cadeira. Hoje lá eu tenho 4, 5 televisões lá dentro. Eu não precisei comprar uma televisão. A clínica tem ar-condicionado, a clínica é toda no porcelanato, é uma clínica que os pacientes chegam e ficam admirados com a beleza. Eu também, por muitos e muitos dias, eu fico olhando e agradecendo a Deus, porque com minhas próprias forças, com meu próprio dinheiro, eu não seria capaz de montar algo daquele tamanho. E Deus sempre mandando irmãos, mandando pastores lá para orar, para falar comigo e profetizar, falando assim: o que eu tenho para você é ainda maior do que isso. Eu olhando e falei: Senhor, mas isso aqui já está tão bom. E Deus falando: mas eu tenho algo ainda maior. Eu tenho algo ainda maior. Ontem, eu andando na rua, Deus usou uma mulher, foram 3 mulheres. A gente começou a conversar, ou falar sobre o trabalho de evangelismo. Uma começou a chorar e começou a ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. E falou: você tem uma oração que você faz. E Deus, Ele está ouvindo essa sua oração. E Deus manda te falar: quanto mais você dá, mais Ele vai te abençoar. O segredo de ser abençoado é abençoar. Então é abençoando outras vidas que você vai ser abençoado. Com 7 anos de idade, irmãos, eu também comecei a orar e pedir para Deus, falar: Senhor, eu quero pregar a sua palavra. Eu quero ser um pastor na sua casa. O Senhor tem promessas na minha vida. Eu cresço sempre escutando o que o Senhor prometeu para o meu pai e para a minha mãe quando ela ainda estava grávida. Eu acredito nessas promessas. Eu creio que cada uma delas vai se cumprir na minha vida. Mas eu quero pregar a sua palavra, mas eu não quero receber a oferta para pregar a sua palavra. Eu quero ser pastor, mas eu não quero receber salário. Muito pelo contrário, eu quero todas as igrejas que eu for pregar, eu quero poder ofertar nessa igreja.
eu quero pregar, sair para pregar, onde seja, ou na minha cidade, ou em outra cidade, no meu estado, ou no meu estado, eu quero poder abastecer o meu carro e ir, eu quero poder comprar minha passagem e ir para a honra e para a glória de Deus. Até aqui Deus tem me abençoado. Todo lugar que eu vou pregar, que eu vou evangelizar, que eu vou fazer algum evento, eu não preciso pedir oferta, eu não preciso receber dinheiro para isso. Deus sempre está provendo, Deus sempre está mandando. E o segredo de ser abençoado é abençoar outras vidas. Então, ore, curva os seus joelhos a Deus. Peça para Ele renovar as suas forças, porque Ele vai renovar. Se você está com o coração angustiado, está com o coração apertado, ore, pede para Deus confortar o seu coração, que Deus vai confortar o seu coração. Deus vai trazer o renovo para a sua vida, assim como Ele traz o renovo para a minha vida todos os dias. Tem momentos que eu ajoelho logo pela manhã, oro e falo, Senhor, hoje eu tenho uma conta tão alta, um boleto tão alto para pagar, mas eu creio que o Senhor vai abrir portas. Muitas vezes o que eu tenho ali na conta, quando eu vou tirar o meu dízimo, não vai dar para pagar aquele boleto. Mas eu falo, Senhor, primeiro eu vou honrar com o meu dízimo, eu vou honrar na igreja, eu vou entregar o dízimo. Eu abro a conta, faço o pix do dízimo. Quando eu entro na clínica, chega algum cliente, me paga, ou quando eu entro na clínica, que eu vou abrir de novo a conta da clínica, algum cliente já pagou um boleto, pagou 2, pagou 3, o que entrou, eu consigo pagar aquele boleto que eu tenho e ainda sobra mais, eu já estou dizimando de novo. Tem dia que eu entrego o meu dízimo 3 vezes, porque entrou, eu já dizimo, entrou, eu dizimo, entrou, eu dizimo. E Deus tem abençoado, Deus tem aberto portas. Então, o segredo é permanecer fiel, é entregar a vida nas mãos de Deus e crer que Ele vai cumprir tudo o que Ele tem para mim e para você. Amém? Irmãos, convido a igreja agora a curvar a sua cabeça, para que a gente já esteja encerrando. Então, irmãos, não se esqueçam, todos os dias, quando se acordar, que estiver um pouco triste, um pouco desanimado, agradeça, somente agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida até hoje. Porque agradecendo, Deus vai fazer ainda mais. Lembre todos os dias, quando você acordar, de destruir o bico do ressentimento, arrancar as unhas do medo, retirar as velhas penas de suas asas, permitindo fluir de novos pensamentos e alcançar um lindo voo para a nova vida de sonho e realizações. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Pai querido amado, nesta noite te agradecer por esta oportunidade, te agradecer por estar aqui, Pai querido amado, na tua casa, te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Pai, tu conheces o coração de cada um, Pai, que aqui está. Tu sabes, Pai, o que cada um está passando, Deus. Então, esta noite, Pai, venha renovar, venha entrar com renovo, Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai, para que no próximo culto os teus filhos já tenham testemunhos, Pai, para contar aqui na tua casa, para a honra e para a glória do teu nome, para que os teus filhos tenham testemunho de portas abertas, ó Pai, de emprego, ó Deus, portas abertas no financeiro, Pai, portas abertas no mundo espiritual, Pai. Renova, Pai, os seus filhos essa noite, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,